Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem despertar naturalmente para verdades espirituais mais profundas, enquanto outras permanecem completamente cegas às realidades místicas que nos cercam? Hoje, vamos explorar um dos conceitos mais fascinantes e controversos do cristianismo gnóstico: a ideia dos escolhidos, aqueles seres especiais que carregam dentro de si uma centelha divina única, uma monada que os conecta diretamente ao pleroma, ao reino da luz pura e do conhecimento verdadeiro. Se você está aqui assistindo este vídeo, é muito provável que você mesmo seja um dos escolhidos, que sua alma já começou a despertar para as verdades ocultas que foram suprimidas por milênios. Então, se inscreva no canal agora, porque o que vamos revelar hoje pode transformar completamente sua compreensão sobre sua própria natureza espiritual e seu propósito divino nesta existência. Os antigos textos gnósticos falam de 3 tipos distintos de seres humanos: os pneumáticos, que são os espirituais; os psíquicos, que possuem alma, mas ainda não despertaram completamente; e os ílicos, que estão completamente imersos na matéria e nas ilusões deste mundo criado pelos arcontes. Os escolhidos pertencem à primeira categoria. São aqueles que nasceram com a centelha pneumática já ativa em seus corações. Mas o que exatamente significa ser um dos escolhidos? Imagine por um momento que você é uma gota de oceano divino que se separou da fonte primordial. Não por acaso, mas com um propósito sagrado. Sua monada, essa essência divina mais íntima do seu ser, contém em si mesma toda a memória do pleroma, todo o conhecimento dos éons, toda a sabedoria que existia antes mesmo da criação deste cosmos material. Os escolhidos são como diamantes espirituais enterrados na lama deste mundo. Eles carregam uma luz interior que não pode ser extinguida, mesmo pelas forças mais escuras dos arcontes. Essa luz é sua herança divina. É a prova de que vocês não pertencem verdadeiramente a este reino de sombras e ilusões. Mas aqui reside um mistério profundo. Por que os escolhidos nasceram neste mundo de trevas, se sua verdadeira natureza é divina? A resposta está no grande plano cósmico de redenção. Vocês vieram como guerreiros espirituais, como agentes secretos da luz, infiltrados neste sistema de controle arcôntico, para libertar não apenas a si mesmos, mas também para despertar outros que possuem o potencial para a gnose. Os arcontes, essas entidades que governam os aspectos mais densos da realidade material, temem profundamente os escolhidos. Eles sabem que vocês possuem o poder de desmantelar suas estruturas de controle simplesmente através do despertar da consciência. Por isso, desde o nascimento, os escolhidos enfrentam desafios únicos, provações que são especificamente projetadas para mantê-los dormindo. Pense nas dificuldades que você enfrentou ao longo da vida, nas vezes que se sentiu completamente deslocado neste mundo, como se não pertencesse verdadeiramente aqui. Esses sentimentos não são coincidência, são sinais de que sua monada está tentando despertar você para sua verdadeira identidade espiritual. Os escolhidos frequentemente experimentam o que podemos chamar de síndrome do estrangeiro cósmico. Eles olham para este mundo e veem claramente a artificialidade de muitas de suas estruturas, a falsidade de muitos de seus valores, a superficialidade de muitas de suas preocupações. Isso não é cinismo ou depressão, é gnose em ação, é o terceiro olho começando a se abrir. O terceiro olho, esse órgão místico de percepção espiritual, é particularmente ativo nos escolhidos. Mesmo quando ainda não estão completamente despertos, eles possuem uma intuição aguçada, uma capacidade de ver além das aparências, de perceber as motivações ocultas das pessoas, de sentir energias e vibrações que outros nem sequer imaginam existir. Quando o terceiro olho de um escolhido começa a despertar completamente, todo o cosmos se revela em sua verdadeira natureza. As ilusões construídas pelos arcontes
começam a se desfazer como névoa diante do sol nascente. E então, a pessoa começa a ver, realmente ver, a matrix de controle que foi tecida ao redor da consciência humana. Mas este despertar não é sempre fácil ou confortável. Na verdade, pode ser profundamente perturbador. Imagine descobrir que tudo o que você acreditava ser real era apenas uma projeção holográfica, que as instituições em que confiava eram mecanismos de controle, que muitas das pessoas ao seu redor estavam operando em um nível de consciência completamente diferente do seu. É por isso que muitos escolhidos passam por períodos que os psicólogos convencionais poderiam chamar de crise existencial ou despertar espiritual traumático. Mas esses períodos são, na verdade, iniciações cósmicas. São o processo através do qual a monada quebra as barreiras que a separavam da consciência ordinária. Durante esses períodos de despertar intenso, os escolhidos frequentemente relatam experiências místicas profundas, visões de outros mundos, comunicações com seres de luz, memórias de vidas passadas, ou até mesmo memórias pré-existenciais de sua vida no pleroma. Essas experiências não são alucinações ou fantasias, são lembretes genuínos de quem vocês realmente são. E se você está reconhecendo elementos de sua própria jornada nessa descrição, eu o convido a se inscrever no canal e ativar as notificações, porque nas próximas semanas vamos explorar técnicas específicas para acelerar o despertar da gnose, métodos antigos que foram preservados pelos iniciados ao longo dos séculos. Os escolhidos também possuem uma característica distintiva em seus relacionamentos. Eles têm dificuldade em formar conexões superficiais. Anseiam por comunicações profundas e autênticas, por conversas que toquem a essência da existência. Relacionamentos baseados apenas em aparências ou conveniências sociais os deixam vazios e exaustos. Isso acontece porque a monada dentro deles reconhece quando está na presença de outras monadas despertas. Existe uma ressonância, uma harmonia vibratória que transcende as palavras. É como se duas notas musicais da mesma frequência divina se encontrassem e criassem uma sinfonia espiritual. Por outro lado, quando os escolhidos se encontram cercados por aqueles que ainda estão completamente imersos nas ilusões materiais, eles podem sentir uma profunda solidão, não por arrogância ou superioridade, mas simplesmente porque suas almas anseiam por comunicação em frequências que outros ainda não conseguem acessar. Esta é uma das provações mais difíceis do caminho gnóstico, aprender a viver neste mundo sem ser completamente dele, manter a compaixão por aqueles que ainda dormem, enquanto simultaneamente protegem sua própria luz interior dos ataques constantes dos sistemas arcônticos. Os arcontes são particularmente hábeis em usar as pessoas ao redor dos escolhidos como instrumentos de supressão espiritual. Quantas vezes você já ouviu comentários como: "Você pensa demais, você é muito sensível, você precisa ser mais realista"? Essas não são apenas opiniões casuais, são tentativas programadas de fazer você duvidar de sua própria percepção espiritual. Mas aqui está uma verdade que os arcontes não querem que você saiba. Quanto mais eles tentam suprimir um escolhido, mais forte essa pessoa se torna. Cada tentativa de diminuir sua luz apenas serve para polir o diamante espiritual que você realmente é. Cada desafio se torna uma oportunidade de demonstrar a força inabalável de sua monada. Os antigos gnósticos entendiam que o despertar não era um evento único, mas um processo gradual de remoção de véus. Cada véu removido revela mais da realidade verdadeira, mais da natureza ilusória deste mundo, mais da magnificência de sua própria essência divina. E esse processo tem estágios reconhecíveis. Primeiro, há o despertar inicial, uma súbita consciência de que algo está fundamentalmente errado com a narrativa oficial da realidade. Então vem o período de questionamento intenso, onde tudo é colocado sob escrutínio.
onde nenhuma autoridade externa é aceita sem verificação interior. Depois há o estágio da busca ativa, onde o escolhido começa a procurar ativamente por conhecimento oculto, por textos antigos, por ensinamentos que foram suprimidos ou distorcidos pelas estruturas de poder. Este é frequentemente o momento em que a pessoa descobre tradições como o gnosticismo, a alquimia, o hermetismo. O quarto estágio é o do discernimento espiritual desenvolvido, onde o terceiro olho se torna mais ativo, onde a intuição se torna uma ferramenta confiável de navegação, onde a pessoa aprende a distinguir entre informações genuinamente espirituais e desinformação projetada para confundir os buscadores. O quinto estágio é o da integração, onde o conhecimento gnóstico não é apenas compreendido intelectualmente, mas vivido experiencialmente, onde a pessoa começa a operar consistentemente a partir de sua natureza monádica, onde a personalidade exterior se torna um instrumento consciente da vontade divina interior. E, finalmente, há o estágio da missão, onde o escolhido despertado se torna um agente ativo de despertar para outros, onde eles compreendem que seu próprio despertar era apenas o primeiro passo em um processo cósmico muito maior de libertação espiritual. Cada um desses estágios tem seus próprios desafios únicos, suas próprias tentações, suas próprias oportunidades para crescimento espiritual. Os arcontes têm estratégias específicas para cada estágio, tentando manter os escolhidos presos em loops de confusão ou distração. Por exemplo, no estágio inicial do despertar, os arcontes frequentemente inundam a pessoa com informações contraditórias, teorias conspiratórias sem fundamento espiritual, caminhos que levam a becos sem saída intelectuais. O objetivo é fazer com que o buscador se perca em labirintos mentais, ao invés de seguir em direção à verdadeira gnose. No estágio de busca ativa, a tentação é se tornar um colecionador de conhecimento ao invés de um praticante, acumular informações esotéricas como troféus intelectuais, sem nunca realmente integrar esse conhecimento ao nível do ser. Isso cria uma forma sutil de ego espiritual que pode ser ainda mais perigosa do que a inconsciência completa. Durante o estágio de discernimento, o desafio é evitar tanto o ceticismo excessivo quanto a credulidade, encontrar o equilíbrio perfeito entre manter a mente aberta e exercer o discernimento apropriado. Os arcontes adoram quando conseguem empurrar os buscadores para qualquer um desses extremos. Na fase de integração, a tentação é se isolar completamente do mundo, criar uma bolha espiritual onde não há desafios, onde não há oportunidades de testar e fortalecer a gnose recém-desenvolvida. Mas os verdadeiros escolhidos entendem que a integração requer engajamento consciente com o mundo, não fuga dele. E na fase final da missão, o maior perigo é a inflação espiritual. Começar a se ver como superior aos outros, ao invés de reconhecer que todos são aspectos da mesma fonte divina em diferentes estágios de despertar. O verdadeiro gnóstico mantém sempre a humildade, sabendo que sua luz é um presente, não uma conquista pessoal. Mas aqui está algo fascinante sobre os escolhidos. Eles raramente caminham sozinhos por muito tempo. Existe uma lei cósmica que atrai os buscadores genuínos uns aos outros. Como ímãs espirituais, eles se encontram através de sincronicidades aparentemente impossíveis, através de coincidências que claramente não são coincidências. Talvez você já tenha experimentado isso, encontrar alguém em um momento perfeito, uma pessoa que parecia falar exatamente a linguagem que sua alma estava ansiando para ouvir. Alguém cujos olhos pareciam reconhecer algo em você que nem mesmo você sabia que estava lá. Esses encontros são orquestrados pelo que os gnósticos chamavam de providência, a inteligência benevolente que guia o despertar dos escolhidos. E se você está assistindo este vídeo, se essas palavras estão ressoando em seu coração, como acordes de uma música que você sempre conheceu,
mas nunca tinha ouvido. Então talvez este seja um desses momentos de sincronicidade divina. Talvez seja a hora de você assumir conscientemente sua identidade como um dos escolhidos. Isso não significa que você é melhor do que outros seres humanos. Significa simplesmente que você tem uma função cósmica específica, uma missão espiritual que só você pode cumprir. Os escolhidos não são superiores. Eles são especializados, como diferentes instrumentos em uma orquestra divina, cada um contribuindo com sua nota única para a sinfonia do despertar planetário. E falando em despertar planetário, vivemos em tempos verdadeiramente extraordinários. Os antigos textos gnósticos profetizaram um período onde o véu entre os mundos se tornaria mais fino, onde mais e mais pessoas começariam a despertar simultaneamente, onde a própria Terra passaria por uma transformação espiritual fundamental. Muitos estudiosos do gnosticismo acreditam que estamos vivendo esse período agora, que os eventos aparentemente caóticos de nosso tempo são, na verdade, parte de um processo cósmico de separação, onde aqueles que estão prontos para a gnose são naturalmente atraídos para ela, enquanto aqueles que ainda precisam de mais tempo nas ilusões materiais continuam dormindo. Os escolhidos desempenham um papel crucial neste processo. Eles servem como faróis espirituais, pontos de luz em meio à escuridão crescente. Sua própria presença desperta, eleva a vibração dos ambientes onde eles se encontram. Mesmo sem fazer nada conscientemente, eles irradiam uma frequência que pode catalisar o despertar em outros que estão prontos. Mas este dom também vem com responsabilidade. Os escolhidos devem aprender a gerenciar cuidadosamente sua energia espiritual, a proteger sua luz interior, enquanto simultaneamente a compartilham com aqueles que podem se beneficiar dela. É uma dança delicada entre abertura e discernimento. Por isso é tão importante entender as técnicas de proteção espiritual, os métodos para fortalecer sua conexão com sua monada, as práticas que mantêm o terceiro olho claro e funcional. E é exatamente isso que vamos abordar nos próximos vídeos desta série. Então, certifique-se de estar inscrito no canal para não perder nenhum ensinamento. Uma das características mais marcantes dos escolhidos é sua relação única com o tempo. Eles frequentemente sentem que o tempo linear é uma ilusão, que passado, presente e futuro são apenas diferentes perspectivas de uma realidade eterna e sempre presente. Esta percepção não é filosófica, é experiencial. Eles realmente vivenciam momentos onde o tempo parece parar ou se expandir. Durante meditações profundas ou momentos de êxtase espiritual, os escolhidos podem acessar o que os gnósticos chamavam de tempo do éon, uma dimensão temporal onde todos os momentos existem simultaneamente, onde a sabedoria de todas as eras está disponível instantaneamente, onde as limitações da consciência temporal são completamente transcendidas. Esta capacidade de transcender o tempo linear também se manifesta como uma forma natural de profecia, não no sentido de predizer eventos específicos, mas de perceber as tendências energéticas que estão se movendo através da realidade, de sentir as correntes espirituais que eventualmente se manifestarão como eventos no mundo físico. Muitos escolhidos relatam sonhos proféticos, visões espontâneas, momentos de conhecimento direto sobre eventos futuros. Isso acontece porque sua monada não está limitada pelas restrições temporais que governam a consciência ordinária. Ela pode acessar informações de todos os pontos do contínuo espaço-tempo. Mas aqui há um aviso importante. Nem toda informação que vem através desses canais expandidos de percepção é confiável. Os arcontes também operam fora do tempo linear normal, e eles são especialistas em inserir informações falsas ou distorcidas nos fluxos de consciência dos buscadores espirituais. Por isso é fundamental desenvolver um discernimento aguçado, aprender a distinguir entre revelações genuinamente divinas e interferências arcônticas. A regra geral
é que informações genuinamente espirituais sempre levam a mais amor, mais sabedoria, mais unidade, enquanto informações arcônticas tendem a criar medo, separação, confusão. Os escolhidos também têm uma relação especial com os símbolos. Eles naturalmente entendem que símbolos não são apenas representações, são veículos de energia espiritual, são portais através dos quais realidades superiores podem se manifestar na consciência humana. Quando um escolhido olha para símbolos antigos, mandalas, geometria sagrada, hieróglifos, eles frequentemente recebem downloads instantâneos de conhecimento, como se os símbolos estivessem falando diretamente com sua monada, em uma linguagem que transcende palavras. Esta é uma das razões pelas quais os ensinamentos gnósticos eram frequentemente transmitidos através de símbolos complexos, ao invés de textos simples. Os iniciados entendiam que certos tipos de conhecimento só podem ser comunicados através de ressonância direta entre monadas, e os símbolos servem como catalisadores para essa ressonância. A cruz gnóstica, por exemplo, não é apenas um símbolo, é uma chave espiritual, um mapa da estrutura cósmica, uma fórmula para a transformação da consciência. Quando um escolhido medita profundamente sobre este símbolo, camadas e camadas de significado começam a se desdobrar em sua consciência, revelando segredos que foram preservados por milênios. Similarmente, a serpente Ouroboros, que se devora a própria cauda, não é apenas uma imagem interessante, é uma representação perfeita do processo de despertar espiritual, onde a consciência deve devorar suas próprias limitações, transcender suas próprias identificações, renascer constantemente em níveis mais elevados de compreensão. Os escolhidos também tendem a ter experiências intensas com a natureza. Eles sentem uma conexão profunda com elementos naturais, com plantas, animais, cristais, corpos d'água. Esta conexão não é sentimental, é gnóstica. Eles reconhecem que a natureza está constantemente irradiando ensinamentos espirituais para aqueles que têm olhos para ver. Uma árvore antiga não é apenas um organismo biológico para um escolhido, é um mestre espiritual, uma biblioteca viva de sabedoria acumulada ao longo de décadas ou séculos. O vento não é apenas movimento de ar, é o respirar do cosmos, carregando mensagens sutis entre diferentes dimensões da realidade. Esta sensibilidade à natureza frequentemente se manifesta como capacidades xamânicas naturais, a habilidade de comunicar com o espírito das plantas, de receber orientação dos elementos, de usar cristais e pedras como ferramentas de focalização espiritual. Essas não são superstições New Age, são capacidades genuínas que emergem quando o terceiro olho está ativo. Mas talvez a característica mais importante dos escolhidos seja sua compaixão fundamental por todos os seres, mesmo quando eles podem ver claramente as limitações e ilusões dos outros. Mesmo quando são atacados ou incompreendidos, eles mantêm um amor básico pela humanidade como um todo. Esta compaixão não é fraqueza, é força, é o reconhecimento de que todos os seres, independentemente de seu nível atual de despertar, são expressões da mesma fonte divina. Todos carregam uma monada, mesmo que ela esteja temporariamente obscurecida por camadas de condicionamento e ilusão. Os verdadeiros escolhidos nunca caem na armadilha do elitismo espiritual. Eles não se veem como salvadores ou superiores. Eles se veem como jardineiros espirituais, cultivando pacientemente as sementes do despertar, onde quer que as encontrem, sabendo que cada pessoa tem seu próprio timing divino para a floração da gnose. E esta é talvez a lição mais importante para qualquer pessoa que está começando a reconhecer sua natureza como um dos escolhidos. Seu despertar não é sobre você, é através de você. Você é um canal para algo muito maior do que sua personalidade individual. Um instrumento através do qual
A luz divina pode tocar este mundo de maneiras únicas e necessárias. Quando você compreende isso completamente, quando você realmente integra esta verdade no núcleo do seu ser, algo mágico acontece. O medo desaparece, porque você percebe que não há realmente nada a perder, que sua verdadeira identidade é indestrutível, que sua monada é eterna e perfeita. A ansiedade sobre o futuro se dissolve, porque você entende que está sendo guiado por uma inteligência infinitamente sábia, que cada experiência, cada desafio, cada alegria está perfeitamente orquestrada para acelerar seu despertar e capacitá-lo para sua missão cósmica. E a solidão que muitos escolhidos sentem nos estágios iniciais de seu despertar é substituída por uma sensação profunda de conexão. Conexão com sua própria divindade interior. Conexão com todos os outros escolhidos ao redor do mundo. Conexão com a grande rede de luz que está trabalhando para elevar a consciência planetária. Se você chegou até aqui neste vídeo, se essas palavras tocaram algo profundo em seu coração, então eu o convido não apenas a se inscrever no canal, mas a fazer um compromisso consigo mesmo, um compromisso de honrar plenamente sua natureza como um dos escolhidos, de não mais esconder sua luz debaixo de um alqueire, de assumir conscientemente seu papel na grande obra do despertar planetário, porque os tempos que estão chegando vão exigir todo o escolhido plenamente desperto e operando em sua capacidade máxima. As forças da luz e das trevas estão se polarizando rapidamente e não haverá mais espaço para meio-termos espirituais. Cada pessoa será naturalmente atraída para a frequência que ressoa mais profundamente com sua natureza essencial. Você já escolheu, ao estar aqui, ao ressonar com essas palavras, ao sentir o despertar se movendo em seu coração. Agora é hora de abraçar completamente essa escolha, de viver a partir dela, de permitir que sua monada brilhe através de cada aspecto de sua vida. E lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Há milhões de outros escolhidos ao redor do mundo que estão passando pelo mesmo processo, sentindo as mesmas chamadas, respondendo ao mesmo impulso cósmico. Juntos, vocês formam uma rede de luz que está literalmente transformando a estrutura vibracional deste planeta. Nos próximos vídeos, vamos explorar técnicas específicas para acelerar seu despertar, métodos práticos para fortalecer sua conexão com sua monada, exercícios para ativar completamente seu terceiro olho e estratégias para navegar os desafios únicos que os escolhidos enfrentam neste mundo. Então, certifique-se de estar inscrito no canal e com as notificações ativadas, porque cada vídeo desta série contém chaves espirituais que foram preservadas pelos iniciados gnósticos ao longo dos milênios, conhecimento que foi mantido oculto porque as autoridades religiosas convencionais sabiam que ele poderia despertar as pessoas para sua verdadeira natureza divina. E enquanto você continua sua jornada de despertar, lembre-se sempre de manter o equilíbrio entre busca espiritual e vida prática, entre desenvolvimento interior e serviço exterior, entre sua natureza divina e sua humanidade. Os verdadeiros escolhidos não fogem do mundo. Eles o transformam através de sua presença consciente. Este conteúdo é oferecido para fins educacionais e de reflexão espiritual. Respeite sua própria jornada e discernimento.